Choque. Aqui é a Prosa Choque. Me provoque. Aqui é Prosa Choque. Me provoque. Aqui é a Prosa Choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, podcast que fala sobre diversidade. Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Lage. Vou voltar com um recadinho de sempre para vocês, meus seguidores do meu coração. O assunto é YouTube de novo. YouTube tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar com amigos, amigas, vizinhos, parentes, com todo mundo, fazer propaganda aqui do Prosa Choque. E além disso, o YouTube agora tem uma função chamada Valeu Demais. É o troféu joinha, que vocês podem me oferecer pequenas porções de dinheiro para ajudar nas próximas produções dos outros episódios do Prosa Choque. Então, já agradeço vocês, valeu demais. Vou ler aqui a apresentação desse convidado maravilhoso. Vamos lá. O convidado de hoje é um homem trans, jornalista, professor e palestrante sobre temáticas de gênero e sexualidade. Atualmente, ele é conselheiro estadual LGBT de São Paulo e coordenador do núcleo de transmasculinidade da rede Família Stronger e da Aliança Nacional LGBTI+. Além de tudo isso, ele também é autor do livro Simplesmente Homem, Relatos sobre a Experiência Cotidiana de Homens Trans, que eu vou ganhar no final, já sei. E hoje ele está aqui para a gente prosear sobre transmasculinidades. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Show! Que legal! Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, Daniel. Prazer é meu, é nosso. Falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre esse assunto que para algumas pessoas pode ser algo novo, mas nós sempre existimos na história da humanidade, só que não com essa identidade político-social, mas a gente sempre existiu. E é importante trazer essa fala, porque nós fomos e somos muito invisibilizados. Agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com o seu público. É um prazer para mim, e é justamente a proposta do Prosa Choque. É um podcast somente sobre diversidade, e a proposta é poder mostrar para a sociedade a diversidade, para que as pessoas quebrem preconceitos e possam se familiarizar com assuntos da diversidade. E para isso, então, eu sempre falo isso, né? Eu sou o militante da criança trans porque tenho uma em casa. A gente ainda precisa militar no direcionamento de crianças trans existem, né? Crianças trans não nascem com 18... Pessoas trans não nascem com 18 anos, né? Então, dentro dessa pegada, assim, de uma naturalidade da pessoa trans, eu queria entender a tua história. Como é que foi tua vida, tua infância? Como é que você foi lidando? Como é que você foi descobrindo o teu gênero? Me conta, como começa a tua história? Vamos pensar o seguinte, né? Quando eu fui entender o que é essa questão de menino, menina, eu tinha mais ou menos 4, 5 anos. Eu só entendia que eu não queria usar os vestidos, eu não queria ter cabelo grande, eu queria simplesmente andar com aquela calçolona que eu achava que era um short e ter um cabelo curto. Eu queria ser assim. Só que a minha mãe, ela sonhava em ter uma princesa. Então, o que ela fazia? Ela fazia de tudo para essa princesa acontecer. Eu fui um sonho da minha mãe. Ela sonhava em ter essa única filha, em ter essa pessoa. Então, para minha mãe, ela não tinha conhecimento sobre questões de gênero e sexualidade. Então, se ela tinha uma menina, era visualmente uma menina, então tinha que se comportar e viver como uma menina. E aí, com 5, 6 anos, por algum motivo... Com 4 anos você começou a falar. Não quero vestido, quero bermudinha igual do amiguinho. Isso. Só que minha mãe não entendia, nem eu me entendia muito bem porque eu sentia isso. Mas era um desconforto com esse universo feminino? Era um pertencimento? Era isso? Era uma coisa assim, porque eu sonhava, eu idealizava, eu não sabia como, mas eu queria ser um menino.
Eu não sabia como externar isso nem pra minha mãe, nem pra mim mesmo. Eu não sim. tinha vocabulário. Eu era uma criança que vivia numa família cis heteronormativa, eu não tinha noção de nada, nem eles. Então eu vivia nessa confusão. E aí a minha mãe fez um procedimento no meu cabelo para ele poder ficar mais dócil, porque meu cabelo é muito enrolado. E aí teve um corte químico, alguma coisa, e aos 5, 6 anos eu tive que cortar meu cabelo bem curtinho. Eita, glória. Aí eu fiquei muito feliz. E tinha uma foto minha com meu pai, que eu tava de moletom azul e o cabelo bem curtinho. Nossa, eu me vi um menino. Ali eu gostei. Só que aí o cabelo começou a... 5, 6. 5, 6. Aí o cabelo começou a crescer e tudo mais. Aí o tempo foi passando e aí eu consegui dominar minha mãe, tudo bem. Eu tinha chuquinha, o cabelo comprido, mas eu andava de short. Porque eu até então era uma criança, não tinha a questão da puberdade. Então eu podia andar de short dentro de casa ou com calçolão. Então eu tava feliz, tava maravilhoso, pessoa plena. Só que acontece aos 11 anos. Eu tenho o primeiro contato com o que a gente chama, homem trans, de menstruação. Aquela coisa. Minha mãe nunca tinha dito que isso ia acontecer comigo. De repente, me deparo, vou no banheiro e falo, mãe, eu vou morrer. Aí a minha mãe senta... Você não sabia. Não. Minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre. Aí minha mãe senta comigo e diz o seguinte, todo mês isso vai acontecer, você vai ter que usar sutiã, você vai ter que ser menina, e começa a falar uma série de coisas pra mim naquele momento. E eu rechaço aquilo me trava, aquilo me deixa num estado de choque, que eu tive que sair de uma realidade que era confortável pra mim e tive que me adaptar a uma realidade outra. Sim. Que era usar sutiã, vestir roupas mais femininas, ter toda uma questão. Beleza, me adaptei entre aspas. Só que com um eterno desconforto, tanto que eu nunca aprendi a abotoar sutiã. Eu ficava na casa, rodando. Qualquer pessoa que estivesse numa sala, abotoa pra mim, eu não sei abotoar sutiã. Aí... A resistência mesmo, né? É resistência, porque eu não queria. Aí a minha mãe falou, não, vamos usar top pra não passar vergonha, porque podia ter a visita que fosse, que eu pedia pra visita abotoar aquilo pra mim que eu não queria. Minha mãe tomava conta do meu cabelo, os outros tomavam conta desse cabelo, porque eu não gostava dele, eu não queria... Grande? Grande, muito grande. Você pedia pra cortar? Não podia. Não, porque minha mãe queria aquele cabelo. E aí, aquele cabelo, aquela dita feminilidade... E aí não tinha escuta? É porque você tem que imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. A minha mãe, minha família é nordestina. Então, no Nordeste, as coisas são muito tradicionais. Tanto que, por exemplo, eu sou fora da curva da minha família, muita coisa. Então, assim, pensa para uma mãe que não teve nenhuma familiaridade com os temas que a gente está discutindo agora. Sim. Ter uma pessoa que diz pra ela que não é aquilo e ela não entender exatamente o que é aquilo. Então, assim, hoje, aos 40 anos, eu entendo o quanto foi difícil pra minha mãe também. E o quanto foi difícil pra mim, sem vocabulário, sem nada. Aí, vamos lá. Vivi uma adolescência em que eu era zoado na escola. Desde a infância, eu sempre fui muito zoado na escola. Por quê? Porque eu usava óculos desde os 4 anos. Eu usava bota... Sabe essas botas ortopédica? Isso, pra ajeitar os pés? Então imagina essa criança indo pra escola, tampão, a visão do inferno. Eu sofria bullying, preconceito. E os professores, as professoras na época não tinham noção disso. E você levava isso pra casa? Você comunicava? Minha mãe falava, você tem que aprender a superar. Você tem que aprender a superar. E o que aconteceu? Chegou uma época na minha vida que eu me refugiei nos estudos, nos livros, isso me ajudou bastante, isso me deu o conforto que eu precisava. Aí eu me mudei pro Nordeste, né, porque eu morei em São Paulo, depois eu fiquei uns 3, 4 anos no Nordeste, em Parnaíba, Piauí. E aí eu fiquei lá nessa cidade, nessa questão, e fui banho-maria, viver na vida, como tinha que viver. Volto pra São Paulo. E aí eu volto com uma voz diferente, um sotaque diferente, palavras diferentes, e aí sofre de novo o bullying e o preconceito na escola. E aí uma professora falou assim pra mim, até quando você vai deixar as pessoas falarem assim de você? Ela me deu uma carteira e falou assim, bate nele. Aí você vai dizer assim, eu sei que é errado hoje, só que eu tinha 9 anos. Acho que foi uma autorização, né? Eu tinha 9 pra anos. se defender. Eu peguei aquela carteira, mas eu bati tanto naquele menino.
que eu me tornei a pessoa da escola que todo mundo tinha meio que medo. Essa pessoa não bate bem da cabeça, então não vamos mexer com essa criatura. Isso te protegia. Sim, só que eu era uma pessoa muito sozinha, no sentido de que eu não me encaixava no mundo das meninas, porque eu nunca tive muita vaidade feminina, e nem no mundo dos meninos, porque eram umas coisas meio estranhas pra mim. Porque, por exemplo, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre tive curiosidade de saber o porquê das coisas. E as pessoas da minha idade, elas estavam preocupadas em ser crianças, em serem pré-adolescentes. E a minha preocupação era outra. Eu queria entender o mundo. Eu tinha um caderno que eu anotava. Tinha um programa na TV Cultura que tinha um porquê das coisas. Eu tinha um caderno. Por que o arco-íris se forma de tal cor? Por que o céu não é necessariamente azul? Por que as palavras... Qual foi o primeiro idioma do mundo? Que não tem uma explicação lógica para isso, enfim. E eu tinha esse caderno, me refugiei por um tempo. E aí eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 14 para 15 anos. Foi uma fuga também. Com que objetivo? O objetivo do teatro foi escapar da realidade. Foi escapar da realidade que me oprimia. Construir ali uma realidade paralela. Para eu poder viver. E Tá. aí, com 15 anos, eu tenho minha primeira revelação. Eu raspo minha cabeça. Eu tenho uma vestimenta, uma calça de moletom, uma coisa masculina, aquilo me fazia feliz. Como é que aconteceu isso? O que aconteceu dentro de você pra você falar, hoje o dia que eu vou raspar o cabelo? O que aconteceu? Porque eu queria me ver pela primeira vez. Eu fiz isso. Só que aí veio minha mãe e a sociedade de novo. Então, você vai precisar trabalhar. Trabalhar, você não vai trabalhar desse jeito. Aí eu tive que deixar o cabelo crescer, voltar a usar salto alto, batom, maquiagem. Mas por causa de... Trabalho. Porque assim, como é que eu iria arrumar trabalho? Como que uma pessoa como eu, que tinha um nome feminino, uma identidade feminina, ia arrumar um trabalho? Minha mãe falou assim, você vai trabalhar, você tem um monte de diploma. Você vai trabalhar com educação. Você acha que professora vai andar desse jeito? Não, você vai ter que ter uma postura mais feminina. Por muito tempo tive essa postura feminina, essa vivência feminina. Me relacionei com homens, etc. Vivi o que a família esperava de mim. Só que eu era uma pessoa extremamente revoltada. Eu era uma pessoa com vestes femininas e umas atitudes meio masculinas. Sabe? Uma coisa meio, né? Tanto que todo cara que eu me relacionava, eu falava, na verdade, você é minha mulher. Aí todo mundo... As pessoas ficavam olhando assim pra mim. Não entendiam direito. Coisa nem a pessoa que tava comigo. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo uma postura mais andrógena, depois eu me masculinizei. Isso com quantos anos? Com 15 você... Me rebelei. Você foi a primeira vez. Raspou o cabelo. Me rebelei. Tirou o vestido. E fui. Só que aí eu tinha que trabalhar. Mas isso durou um tempo? Durou até mais ou menos os 16. Nesse momento, você se identificava como... Eu me identificava como uma mulher, assim, como uma mulher cis-lésbica, porque era o que eu tinha. Eu não sabia o quê? Da existência de homem trans. Eu sempre soube, no meu íntimo, que eu falava assim, eu queria ter sido um menino, eu queria ter sido homem, mas isso não é possível. Eu não tinha vocabulário. Não tinha vocabulário. É o que acontece. Justamente. Então, as pessoas, muitas vezes, eu falo isso muito para as pessoas, não é que a pessoa não é que ela não sabe dizer, mas nós somos. E aí eu vivi essa vida, e aí chegou um tempo que aí eu fui me masculinizando, então eu era a sapatão. Beleza, sapatão, deu pra viver. E a família, quando você... não gostaram bancou muito. Que era sapatão? Família não gostou muito, né? Isso aí você tá falando de quando eu tinha uns 20, 21. Família não gostou muito de saber, né? Mas ali, sendo sapatão, sim, você já se sentia melhor do que ser uma menina, justamente, princesa, batom, saltinho. Sim. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava porque eu não me conseguia me identificar. Porque eu tinha amigas lésbicas que elas falavam algumas questões e eu não me via naquilo. Eu sempre, por exemplo, toda vez que eu me relacionava com uma mulher, eu não queria uma mulher que se relacionasse com outra. Eu queria uma mulher que já estivesse só com o homem. Eu não suportava a ideia de ter uma mulher que se relaciona com outra. Não. Porque eu me senti o quê? Eu não sou, sabe? Eu não sou inferior.
Eu quero competir com um homem. Porque era uma coisa inconsciente de que, entende? É uma coisa que Sim, sim. psicologicamente você vai dizer, tem algum traço, alguma questão. Só que era o que eu vivia, era o que eu sentia pra demarcar uma masculinidade pra mim. Era como eu me sentia, era uma coisa que eu não tinha como dizer eu sou um homem. Então, aquilo era uma espécie de vivenciar uma masculinidade, o próximo que eu tinha. Quando você buscava exclusivamente se relacionar com mulheres Justamente. que só se relacionavam com homens. Justamente. E aí, ali nessa Isso. configuração, você conseguia afirmar Que- a tua existência. Justamente. Que incrível! Mas você não percebia isso na época. Não. Eu só fui perceber isso anos depois. Tá. Aí, beleza. Aí fui vivendo minha vida, fui isso, fui aquilo, fui sendo o homem, entre aspas, sapatão, ótimo. Só que aos 25, 26, eu comecei, né, a pesquisar coisas na internet. E pesquisando lá no Facebook, uns termos estranhos em inglês, female to male, que era a informação que a gente tinha. Lá naquela época, uns 13, 14 anos, por aí a gente tinha pouca informação sobre homens trans e sobre essas questões, informações estruturais Sim, como nós sim. temos hoje. E aí, o que tinha? Era FTM, era mulher macho, era o que tinha. FTM é female to... To male, fêmea pra macho. Era o que a gente tinha. E isso. E era o que tinha, e eu via. Mas aí o que eu via? Doença. Eu falei, eu não sou doente. Mas ao mesmo tempo, eu vi o antes e o depois. De casos de doença. De casos de doença. O que tinha na internet antes? Transexualidade, a pessoa é transtornada, a pessoa tem F64. Porque no começo era transexualismo. Pois é, transexualismo. O sufixo ismo quer dizer doença. Transexualismo, homossexualismo, e depois isso foi retirado e virou homossexualidade e transexualidade. Justamente. Aí você vê. Aí o que eu via na internet? F64, CID-10, não sei o quê. Eu via tanta coisa, falei, não, eu não sou isso. Só que ao mesmo tempo eu não sou isso, comecei a ver foto. A pessoa daquele gênero e pro outro. Comecei a ver cirurgia. Aí eu falei, não, isso é possível. Calma aí. Tá. Isso é possível. Aí eu fui indo, comecei a pesquisar. Aí, baseado nessas pesquisas, comecei a conversar com outros homens trans. Quando você percebeu, quando você se deu conta de que, enfim, sem nome ainda, de que tinha uma mulher e logo depois uma foto dessa mulher, um homem, isso foi o quê? Foi um acalento, foi uma esperança, um grito. Isso foi... Isso deve ter sido, eu tô vibrando aqui. Sabe como quando o homem descobriu a possibilidade do atritar de duas pedras, descobrir a chama? Foi exatamente a mesma sensação. Descobri a grande revelação que a masculinidade, ela não se nasce, ela é construída, ela é percebida em muitos aspectos. Aí eu fui entender, aí eu fui desenvolvendo algumas coisas, aí fui ler, aí fui conversar com outros homens trans, aí fui entender as dificuldades, aí fui entender uma série de questões e o caminho árduo que tinha que percorrer. Beleza, fui conversar. Aí conheci um homem trans, ele tinha uma namorada na época, uma pesquisadora, aí fiquei na casa dela com ele, a gente conversou bastante. Depois ele teve que resolver um assunto. E eu fui pro Largo do Aroche, que é um reduto famoso em São Paulo, LGBT, todos mais. E aí tinham esses carros de exame de IST, HIV, AIDS. E aí, a primeira vez que eu falei o nome Luiz Fernando, falei pra mulher, põe Luiz Fernando aí, põe Luiz Fernando nessa ficha. A mulher não tava entendendo nada. Falei, põe Luiz Fernando. Aí eu quero falar com a psicóloga. Como é que nasceu o nome? O nome Luiz Fernando, culpa da novela Maria do Bairro. Que isso? Essas histórias são muito boas. Meu sonho era ser o Fernando Colunga. Meu sonho de consumo era ser aquele homem. Eu não vi, mas era o mocinho? Ele era o par romântico da Thalia. Que isso? E imagina pra mim, par romântico da mulher mais bonita do México.
Porque a Thalia até hoje é muito bonita. Sim, sim. Thalia. E aí você viu o Fernando? O nome dele na vida real é Fernando Colunga. Só que o nome dele na novela era Luiz Fernando. E aí, esse nome, e eu amo, eu sempre gostei, e até hoje gosto de novela mexicana, eu sei que é pastelão, eu sei que tem uma série de construções ali cis, heteronormativas, mas eu gosto da ideia de passar essa masculinidade que eu sonhava pra mim. Uhum. Aí, beleza. Aí coloquei esse nome pra mim. E aí, eu percebi que Na ficha. na ficha, Mas e no mundo, na sociedade, você já se... eu já... Você lembra quando é que foi O primeiro... primeira vez que você se apresentou e falou, eu sou... Primeira o vez Luiz Fernando. Primeira vez foi na ficha. Esse desafio. Foi a primeira vez. Primeira vez foi esse desafio da ficha. Porque Tá. eu queria saber como é que as pessoas iam reagir, como que eu ia reagir. Beleza. Fui. Fiz lá a fichinha. A mulher não entendeu muito bem. Aí a psicóloga, nome dela eu lembro, depois eu vou Me chegar. conta nos bastidores. Eu vou contar. Aí, beleza. Aí, falei com a psicóloga. Aí, beleza. Ela falou assim, olha, eu sei que você não tá aqui por causa de resultado de nada. Eu sei que você tá aqui por outra coisa. Aí eu comecei a falar pra mulher. Olha, me incomoda esses 5 quilos de seio. Eu não sou mulher. E comecei a falar um monte de coisa pra mulher. Aí ela falou assim, olha, possivelmente, não posso afirmar nada, que você tá num processo que a gente não afirma. Mas possivelmente você se configura como um homem trans. Mas você tem que ir mais a fundo, não sei o quê. Mas eu falei pra ela, mas eu não sou doente, eu não sou aquilo que eu vi na internet. Ela falou, não. Aquilo que você viu na internet são informações equivocadas. Você tem que ir nesse lugar. Que lugar que é esse? O Centro de Referência e Treinamento, onde eu passo até hoje. Eu fui lá, muito tempo depois, 1 ano depois, eu fui lá. Aí eu fui... Um ano depois da conversa com a psicóloga. Isso. Porque 1 ano ainda continuou de pesquisas Isso, continuei porque eu não queria ser doença. Só que aí chegou uma hora, eu falei, não, se eu sou o Luiz Fernando, eu tenho que construir esse Luiz Fernando. E aí eu fui buscar informações, porque aí eu já tinha assumido pros amigos, perdi amigo por causa disso, perdi emprego. Ih, meu filho, só perdi nessa história. Perdeu o emprego por quê? Como é que foi? Porque assim... Quando você fez a comunicação? Porque, imagina o seguinte... Eu fui modificando o meu corpo. Eu fui modificando a minha postura. Eu não queria ser mais chamada de fulana no trabalho. Aí as pessoas, pô, uma professora quer ser homem, o documento, eu lidava com criança, com adolescente e... Adeus emprego, né? Tá. E aí, nessa historinha básica, né, pra gente fazer aqui uns recortinhos, eu fiquei 3 anos desempregado, tendo qualificação. Tá? Então, assim, as pessoas acreditam que ser trans no Brasil é fácil. Viva um dia na pele de uma pessoa trans. Escute todas as perguntas ridículas que a gente escuta. Aí você vai entender por que nós somos revoltados com algumas questões. Só esse parêntese. Aí, beleza. Aí fui 1 ano depois. Na época tinha que passar com assistente social. Aí a assistente social marcou uma consulta pra mim 3 meses depois com o clínico pra fazer os exames certinho. Aí depois eu tinha que passar com a psicóloga. Aí depois com o psiquiatra. Pra depois, muito tempo depois, passar com o hidrópico. Quanto tempo? Ixi! Anos? Eu demorei, acho que 2 anos pra passar com a hidróquino, pra tomar hormônio. Aí eu tomei um tempo por conta. Saibam por que pessoas trans arriscam a própria saúde. Aí, beleza. Aí, o que eu fiz? Arriscam pelo desespero. Justamente. De se tornarem quem verdadeiramente são. Porque as pessoas pensam que... Eu sei que ser trans não é o corpo. Mas eu, Luiz Fernando, me sinto à vontade hoje graças a essa aparência. Sim. Eu não tô dizendo que todas as pessoas trans são assim. Eu tô falando de Luiz Fernando aqui nesse videocast. É porque eu quero deixar isso muito evidenciado aqui pras pessoas, aqui, ó, pra vocês. Nem todas as pessoas trans necessitam de cirurgias e de hormônios, mas eu necessitei e algumas pessoas necessitam. Sim. E eu acho interessante a gente falar que quando você fala assim, muita gente na sociedade acha que é fácil ser trans, eu acho que isso tem muito da pessoa achar
que o trans escolhe. E aí é aquilo que a Tamires, quando veio aqui, falou: ninguém faz chá de revelação do bebê trans. Porque todo mundo, tanto os pais de crianças trans como os próprios trans, sabem que é um caminho difícil, com dor, com preconceito. Então, em sã consciência, ninguém escolheria ser trans. O processo de transgeneralidade... O projeto é você sair da curva. Vamos imaginar o que é a palavra trans, o que é esse prefixo latino, que eu gosto muito do conceito nietzschiano de origem das coisas. Então vamos. Ir além. Eu vou além. O que é... Trans é isso? Trans é ir além. Ir além do gênero. O que é isso? Não sabia não. É ir além do gênero. Além do gênero. Por quê? Porque o que é o gênero imposto? Masculino e feminino. O que eu faço? Para a sociedade... o prefixo trans, o que é transporte? Ir além do porte. Trânsito. Ir além do movimento. As pessoas elas têm que entender que você ir além do que está demarcado é muito sofrimento. Quem em sã consciência escolhe ter expectativa de vida diminuída. Porque assim, eu tomo hormônio, beleza. Só que não tem pesquisas hoje que vão definir como é que esse hormônio a longo prazo. Expectativa de vida de homem trans é a mesma de mulher trans, 35 anos? Você tem que pensar assim, é uma média. Porque você tem que pensar se esse é homem Pessoas trans. trans, né? Você tem que pensar o quê? Se essa pessoa é preta, se essa pessoa é periférica, se essa pessoa... Aí você tem que pensar nos atravessamentos. Vamos lá. Eu tenho 40 anos. Beleza, para ter esses 40 anos, a minha saúde, ela tá ok, porque assim, eu tenho que fazer uma série de questões. Mas se eu fosse uma pessoa cis, a minha saúde seria muito melhor. Vamos lá. Porque eu tô colocando no meu corpo um hormônio que não foi feito pro meu corpo. É isso que as pessoas precisam entender. A medicina, ela é cisgênera, ela é cis-heteronormativa. E eu tô atravessando aqui os assuntos pra vocês entenderem aqui o pontinho que eu quero chegar. Aí, beleza. Fui e passei por tudo isso, lá no CRT. A primeira psicóloga que eu passei, ela não queria me encaminhar pra endócrino. Ela dizia que eu fui vítima de estupro. Ela alegou, ela quis colocar isso na minha cabeça. Mas você foi? Não. Ela colocou na cabeça dela. Porque ela disse que eu não era um homem trans. A psicóloga? A psicóloga. Ela se achou no direito de fazer isso. Só que aí eu fui conversar com o psiquiatra. Que ela achou que era um trauma. Isso. Ela achou que era um trauma, achou que era alguma coisa. Aí eu conversei com o psiquiatra. Aí ele falou, não tem nada demais com você aqui. Eu vou montar uma reunião com a equipe, vou conversar. Aí ele foi, conversou com a equipe. Quem é que foi a psicóloga que me foi? Aquela de um ano e pouco atrás. A mesma. Aquela que te acolheu. Isso. Ela falou, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que você ia vir aqui. Eu falei, mas eu não sabia que você trabalhava aqui. Surpresa pra você. Aí depois dela, que ela me acolheu, tudo. E aí você fez um tratamento terapêutico. Aí, porque pelo protocolo você tem que fazer. Pelo protocolo, você tem que ter 2 anos de psicoterapia e, no mínimo, 5 idas ao psiquiatra. Para você poder ter acesso ao hormônio e cirurgias. Pelo processo transexualizador do SUS. Aí, beleza. Aí fui nela. Ela falou, Luiz, você não tem nada em conformidade aqui com o seu gênero. Suas questões são de todo mundo. Questões, assim, de ansiedade, questões sociais. Mas você não tem dúvida, você é você. Você quer, meu filho? Tome, vá. Tá aqui o encaminhamento, vá. Tá. E aí fui. Aí fui pra hidrócrino, tudo direitinho. Quando ela me perguntou, o que você sentiu com a primeira aplicação de testosterona lá no CRT? Porque eu já tinha tomado antes, ela me mandou parar. Não, aí quando é que você começou a hormonizar? Quando eu comecei a hormonizar... Foi de orelhada, né? Pegou ali... Peguei ali, o que eu amigo fiz? Ali Eu falou... peguei a deposterona, de 15. Porque eu falei, não querem me dar um negócio. Eu quero minhas mudanças. Aí eu fiz. Só que aí depois, quando eu falei pra psicóloga, ela falou, não. Você já tá fazendo besteira, não? Você quer? Isso aqui é o que você quer?
Tá bom, já te caminho, pare de fazer isso e você vai fazer o acompanhamento correto. Aí, quando ela me acolheu e ela entendeu que eu era eu, aí eu entendi que aí eu entendi que finalmente alguém, no final, toda aquela peregrinação, daquela ciranda, alguém me ouviu. Tá. E aí eu me senti gente. Eu me senti humano pela primeira vez nesse processo Se todinho. sentiu pertencendo Alguma coisa. Alguma coisa. Eu me senti gente. Quando eu falo se sentir gente, você se sente sujeito, não objeto. Porque até então eu tava me sentindo uma peteca. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E eu não tinha aquilo que... E eu me frustrava. Eu já tava sem emprego. Minha vida já tava porcaria. Nada tava dando certo. As pessoas me chamando de ela. Eu pra entrar em balada LGBT, porque eu não andava com RG. As pessoas me tirando de mulher. E tudo aquilo... E eu falava, não, minha vida tá um buraco sem fundo, as coisas não estão indo por nada. Aí quando eu comecei a questão do processo de hormonização, aí eu fui tendo uma paz. Só que aí a minha paz tinha até um tanto, porque eu ainda estava aguardando o processo judicial pro meu nome. Porque na época eu tinha que abrir um processo judicial. Como que era o processo? Quanto tempo isso? Quanto tempo atrás? Ixi, faz tempo. Eu tô com o nome retificado. A gente tá em 2024. Eu tô com 40. Acho que uns 10 anos, 11 anos. Hoje em dia já é bem mais fácil, direto no cartório a gente já faz. Pois é. Antigamente era. Você tinha que procurar advogado. Eu não tinha grana pra isso. Então, eu fui no CRD, no Centro de Referência à Diversidade, e lá eles me indicaram pro Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é conveniado à Faculdade Largo São Francisco. E eles tinham esse trabalho voluntário, sob a supervisão de professores. Aí os alunos iam, o estagiário ia. Como é que era o processo? Carta de 5 testemunhas autenticadas no cartório, fotos suas. Testemunha falando que você era um homem. Sim, falando que você, há X tempo, era conhecido socialmente pela alcunha de Luiz Fernando, que você era homem, se identificar como um homem, que não sei o quê. Tinha até o modelo da carta. Não podia escapar desse modelo. Tinha que ter foto, e quanto mais masculino na foto, melhor. Print de rede social, documento, assim, qualquer coisa que você assinasse com o nome social. Enfim, montava-se esse processo para chegar na mão do juiz. O meu foi parar na mão do desembargador, porque o juiz não quis dar. E meu processo foi separado, porque se o processo fosse junto, demorava. Separado como? Porque o processo era assim. Primeiro era o nome, depois o gênero na documentação. Meu processo foi separado. Tá. Porque se fosse junto, o que acontecia? Demorava mais tempo. E o processo estava lá testando que você era doente, que você era tão doente, mas tão doente que você precisava mudar nome. E muita gente se recusou a esse tipo de processo, mas ou eu aceitava isso, ou eu ficava mais anos sem emprego. Você acabou topando essa construção da doença para poder existir. Para poder ter uma isso. dignidade, justamente. Eu não podia bancar isso muito mais. Aí, beleza, fui. Aí, foi parar na mão do desembargador. O desembargador, ele deu parecer favorável do nome. Do gênero ainda estava em aberto. Aí, peguei a sentença judicial, fui para peregrinação. Fui no Poupa Tempo, na Receita Federal, fui um monte de lugar. Só que antes disso, eu tinha que tirar o primeiro documento, que é a certidão de nascimento. Fui lá no cartório onde eu nasci. O tabelião-chefe me dá uma péssima notícia. Péssima, péssima. Ele pega e fala assim, olha, pelo que tá aqui no processo, eu só vou poder mudar seu nome. O gênero vai ter que ficar no feminino. Eu falei, não. Aí comecei a chorar. Ele falou, daqui a uns 5 minutos eu volto a falar com você. Aí ele foi. Ele me devolveu a certidão. A certidão tava lá, Luiz Fernando Prado Shoa, sexo masculino. Ele falou assim, olha, eu não entendo muito dessas coisas. Ele era até evangélico, tá? Pra você ver que religião, gente, não é desculpa pra você ser tosco. Aí ele pegou, falou o seguinte, olha, eu não entendo disso, mas assim, eu acredito num Jesus. E Jesus falou pra mim que eu tenho que acolher as pessoas. E você é uma pessoa que precisou, você precisa disso aqui pra poder ter uma vida digna. Então, é o que eu fiz. Nossa, eu saí de lá...
Eu chorava. Ele foi contra o desembargador. Foi contra o desembargador. Ele podia ser preso. Ele foi contra. Ele falou assim, eu prefiro que alguma coisa aconteça comigo do que você passar humilhação. Vai viver sua vida, vai. Vai fazer tudo que você tem que fazer. E ali eu tive um outro aspecto humano de alguém. Uma pessoa Nossa. que não tinha nenhum conhecimento do que a gente tá falando aqui. Isso. E ele olhou pra mim, ele falou, vai viver sua vida, vai ter sua dignidade. E aí, depois fui no Poupatempo, em Guarulhos. Aliás, a segunda pessoa... segunda pessoa Que legal. primeiro foi a psicóloga, depois Depois o tabelião-chefe. 2 pessoas que eu considero pra vida. Incrível, Que eu tenho pra vida. Aí, beleza. Fui lá no Poupatempo, lá em Guarulhos. Aí eu apresentei a sentença judicial, certidão de nascimento, fui lá mudar o RG. Aí a pessoa palhaça que vai te atender. Fulana. Aí começa a chamar todo mundo pra ver que você... Aí começa. Nome feminino. Porque lá no processo tem as iniciais, mas tinha o RG antigo, né? Que você tem que mostrar tudo pra incinerar e nananã. Aí ela tirando onda com a minha cara. Eu falei assim, olha... Você sabe, e eu com raiva, com ódio, e eu tendo que tirar a força pra ser meu próprio advogado. Falei, você sabe que tá cometendo um crime, né? Você tá indo contra uma ordem judicial. Isso aqui é uma sentença judicial, isso é um desembargador, viu, filha? Você tem que fazer isso. Aí eu comecei a dar show, escândalo. Falei, chamei o policial. Aí começou. Aí a mulher ficou toda sem graça, aí não sei quem. Aí, no instantinho, depois do show, aí ela me atendeu direito. Aí depois fui no outro menino. Aí o outro menino falou assim, posso fazer uma pergunta pra você? Eu falei, pode. Ele falou assim, você é advogado, você mexe com essas coisas? Eu falei, não, meu querido, quando ninguém te olha com humanidade, você tem que minimamente aprender a se defender. Sim. E aí, fui fazer os processos direitinho, retifiquei meu nome. Depois que eu retifiquei meu nome, meu gênero, depois da minha documentação e aparência condizente, aí, muita gente... que eu deixei de ter amigo na época, muita gente LGBT de Guarulhos, muito emprego, muita gente... Depois de muita coisa na minha vida, aí as pessoas começaram, do nada, a querer me respeitar. Do nada. Assim, isso, né? E isso porque eu tô contando, tô pulando algumas coisas. Porque no meu processo de graduação, da primeira graduação, eu sofri... Foi jornalismo. Jornalismo. Eu sofria transfobia dentro da faculdade. Como é que era? As pessoas queriam saber que banheiro que eu usava. Pra colocar nome social no trabalho, a professora não queria aceitar. Você não tinha feito a retificação ainda? Não. Tá. E as pessoas, elas Aí você botava o nome... Botava, o Luiz Fernando não queria aceitar, não tinha política de nome social na faculdade. Eu era o caso zero da faculdade. Todo atendente da faculdade... para a pessoa fazer processo seletivo para ser atendente na faculdade, o meu caso era usado no processo seletivo. Como é que você agiria se esta pessoa chegasse para você? E qual era a orientação? A orientação era, essa pessoa vai dar escândalo, faz o que ela quer. Tá. Essa era a orientação. Você aprendeu que fazer escândalo dava certo. Justamente. Aprendi isso rapidinho. E muita gente não sabia. Muita gente achava que eu fazia direito. Porque eu ia lá, falava as coisas, tudo. Eu pesquisava na internet, falava, eu tenho direito, que isso, que aquilo. A lei, aí, parágrafo tal. Aí começava. Isso era o meu curso de jornalismo. Beleza. E fui enfrentando muita coisa na faculdade. E outra coisa que eu enfrentei, que eu tô falando isso aqui tudo meio assim, para as pessoas entenderem que tudo tem um processo. Para ser esse Luiz Fernando hoje aqui, não foi bolinho. Né? Não foi bolinho. Para fazer o livro, que se tornou livro, ele foi um trabalho de conclusão de curso. Eu enfrentei a própria coordenadora do curso. A coordenadora falou, você não pode falar de você. Você é jornalista, você tem que falar de outra pessoa. Eu falei, pô, nossa, sou o primeiro. Eu falei, eu vou provar para ela que isso é pesquisa, que isso é sério. Peguei, fundamentei, fiz uma coisa, tudo. O meu pré-projeto, qualquer pré-projeto de todo mundo, tinha no máximo 20, 30 páginas. Do jeito que eu sou doido, 300. Tome. Pô, não vai dar, não, realmente, não sei o quê. Foi feito um comitê, ela estava no comitê para aprovarem o trabalho de conclusão, porque eu não ia desistir.
Eu queria que aquela faculdade, foi o primeiro trabalho naquela faculdade a falar de transmasculinidade, a falar de coisa LGBT no curso de jornalismo, foi o meu. E ali você já estava pesquisando com uma outra intenção. Justamente. Não era só a intenção de se reconhecer, de Não. autenticar a tua existência. Já existia um interesse acadêmico, de um aprofundamento das questões Para as da pessoas, transmasculinidade. para as pessoas entenderem a seguinte coisa, Daniel, para as Vamos. pessoas entenderem que homens trans sempre existiram e para as pessoas entenderem um outro ponto. Nós somos sujeitos, só nos falta oportunidade. Nós não somos objetos de pesquisa. Eu não preciso de uma pessoa cis falar sobre mim. Me dê oportunidade que eu mesmo falo sobre mim. Então, eu comecei a entender isso na faculdade. Eu via que, gay, lésbica, todo mundo, ai, que lindo, que fofinho. Eu tinha um professor que era gay. Ele falava que era mimimi o que eu falava. Ele falava que era mimimi. Ai, você, tudo seu é militância, tudo seu é ativismo. Eu falava, é sim, sabe por quê? Eu peguei e falei na cara dele, pra você ser pintosa hoje, muita gente teve que morrer, sabia? Pra você hoje ser a Biba maravilhosa, professora universitária, muita gente teve que sofrer, dar a vida pra você tá aí. Sim. E assim... E eu acho isso importante pra gente pensar na sigla LGBTQIAPN+, né? Da inclusão do T na sigla, porque antigamente era GLS. Gays, lésbicas e não quero bater. Era meio isso. Simpatizante era uma pessoa que topava conviver. O T trans não existia, não tinha nome, não tinha letra. Então a letra tem essa importância sociopolítica. Então, assim, pensa. Aí eu tive que passar por essas coisas. Aí, beleza. Aí, quando chega... Eu acho engraçado que a sociedade, ela é assim. Ela é cara, crachá. Quando você apresenta o nome Luiz Fernando, quando você apresenta a aparência Luiz Fernando, nossa, as portas se abrem. A passabilidade, ela é uma armadilha. Vou explicar pra você aí. Ela é uma armadilha no seguinte. Porque as pessoas acham que eu não preciso de coisas. Eu não preciso de política pública específica. E eu preciso. Então, é entender... As pessoas acham que você não precisa por conta da tua passabilidade? Justamente. As pessoas acham que minha vida é resolvida. Explica aí o que é passabilidade. Passabilidade é você dizer pra pessoa, olha, meu nome é Luiz Fernando. A pessoa, tá bom, você tem barba, você é careca, você tem uma leitura masculina. Passabilidade é você ter a leitura do gênero desejado. Se eu tenho a leitura desse gênero desejado, fecha com a leitura social, isso é passabilidade. É eu falar pra pessoa, sou Luiz Fernando, ninguém questiona isso. Ninguém fica dizendo, você parece trans. Não, as pessoas acham que é elogio falar pra mim que eu pareço um homem cis. Como se ser trans seria alguma coisa feia, esquisita. Como se eu quisesse me encaixar no modelo cis heteronormativo. E não é nada disso, eu só quero ser o Luiz Fernando. Se esse Luiz Fernando, de repente, reivindicar uma espécie de feminilidade, as pessoas vão invalidar o meu gênero, mas se é um homem cis, não. Porque ele detém o privilégio da masculinidade. Por exemplo, o Daniel, se o Daniel passar um batom aqui. Mas uma bicha, tá, mas tudo bem. Ninguém vai dizer, mas o Daniel tem alguma coisa mal resolvida no gênero dele. Não, você vai dizer que é uma bicha. Tudo bem que é ofensivo, tá? Eu só tô querendo dizer que por você Não façam isso comigo. Não façam, né? Porque ele vai bater em vocês. Mas assim, você tem um privilégio cis. Ninguém vai questionar o Daniel. Ninguém vai ficar... mas o Daniel fez isso porque tem algum resquício mal resolvido. E, na verdade, ele não é tão trans assim. Ele não é tão homem assim. Entende? Eu tenho que tomar muito cuidado como eu me comporto. Nossa, sim. É uma tensão constante. Por quê? Por exemplo... Uma coisa que eu sempre implico, que eu sempre falo da arquitetura dos banheiros, que é um texto do Paul B. Preciado maravilhoso, um filósofo homem trans. Que ele fala que o banheiro masculino, ele é um marcador, ele é um norteador da masculinidade cis heteronormativa. Por que o mictório é em pé? Para demarcar o poder do falo. Por que as mulheres mijam sentadas? Para denunciar sua fragilidade. Para denunciar que uma o dela... certa submissão também. E o que delas tem que ser escondido. O órgão delas é inferior. O falo tem que ser a mostra.
E o quanto é perverso para um homem trans ir num banheiro e ele ter que entender que aquela logística não foi feita para ele. Porque assim, homem cis e pessoas com pênis, por favor, é sério, vocês acham que a gente é CSI? Aquele negócio ficou horrível no banheiro e a gente tem que limpar. A gente pega bactéria por causa daquilo. Ah, mas na sua casa também. Na sua casa não tem banheiro feminino e masculino. Respeitem as pessoas. O meu pai, que era uma pessoa super... que era machista, misógino, uma série de questões, mas ele sempre teve respeito, ele sempre fez xixi sentado. Porque ele acreditava que é higiênico. Por que eu tenho que reproduzir nas minhas necessidades fisiológicas essa violência com as pessoas? E eu tô falando aqui isso nessa entrevista, nessa nossa conversa, no caso, para as pessoas pararem o quanto elas são violentas. O quanto para um homem trans ir no banheiro é violento. É como se dissesse que eu não tenho direito a usar um banheiro. Acontece? Já aconteceu situações? Como é que é? Hoje não mais, mas no passado sim. No passado, quando eu tinha uma leitura andrógena, as pessoas não deixavam eu ir no banheiro feminino nem no masculino. Aí eu tinha que esperar a pessoa com deficiência terminar de usar o banheiro para eu poder usar. Eu tenho Novamente nesse lugar também da invisibilidade. Da exceção, da exceção, da marginalidade, como se o espaço público não fosse seu. Eu tenho problema de questões urinárias até hoje, porque eu tinha que segurar muito xixi. Porque eu preferia isso do que passar humilhação. Sim. Hoje eu tenho que tomar outro cuidado. Hoje eu tenho que torcer para ter reservado no masculino. Porque eu não vou andar com um pecker, que é uma prótese peniana para fazer sexo, fazer xixi, dar volume, etc. Eu não vou, me recuso, porque eu quero ter aquilo que é meu. Eu, Luiz Fernando. As pessoas fazem as escolhas que elas querem. Eu quero que o espaço público preveja a minha necessidade também. Uma pessoa que não quer andar com aquilo. Porque eu não quero, pronto, acabou. Eu não quero andar com coletor também. Eu quero andar como eu sou no momento e ser respeitado. Outros homens trans querem isso. Então, assim, a gente tem que entender que essas dificuldades que eu passei em relação à faculdade, em relação à profissão, em relação à minha questão identitária, as pessoas têm que entender que são dificuldades sistêmicas. Não são dificuldades do Luiz Fernando. Você pensar numa sociedade que pensa que gênero se define pelo momento do nascimento, desculpa, a gente tem muito que entender que não é assim. Uma criança... Exclusivamente pelo genital, né? Não é físico. O que eu faço com a pessoa intersexo, então? O que eu faço com outras possibilidades? Eu sou um homem trans, eu dou conta dessa existência. Então eu te digo que gênero deveria ser elaborado ao longo da vida. Não eu marcar um gênero. Tudo bem, a gente precisa de um nome, beleza, deixa o nome. Mas pra que tudo tem que ter gênero? Pra que tudo tem que ter um masculino e um feminino? Por que na escola começam as violências? Eu trabalhei com educação infantil. Quando eu era ela, eu podia trabalhar com educação infantil. Vai hoje eu trabalhar com educação infantil? Eu não posso, porque eu sou um homem, eu sou um potencial violentador, estuprador. E quando alguém descobre que eu sou homem trans, eu sou aberração. Eu vou ensinar a criança a ser eu. Tá. Então, assim, entende que ser o Luiz Fernando são muitas renúncias. Eu tenho a felicidade de ser o Luiz Fernando. Muitas lutas também, né? Sim, eu tenho que lutar todos os dias pelo direito de falar que eu sou o Luiz Fernando, apesar de ser homem trans. Porque as pessoas querem me colocar no lugar de que eu sou só trans. Não, eu sou um homem que por acaso é trans, gosto da minha identidade político-social, sim, mas antes de tudo, eu sou um sujeito que tem em si sua subjetividade. Eu sou um homem trans hoje, que vivo uma afetividade e uma sexualidade gay, me percebi gay depois do meu processo de afirmação de gênero, que foi novamente sair do armário, porque eu achava que eu era hétero, porque nessa relação com mulheres, eu construí a minha masculinidade. Quando eu entendi que eu sou homem, independente com quem eu me deito, com quem eu me relaciono, eu fui entender que eu sempre tive uma questão mais pelo masculino. Só que eu não admitia isso porque eu construía a minha masculinidade através do feminino do outro. Só que foi anos para eu entender isso. Como é que foi isso?
Como é que foi esse entendimento e essa colocação Pro pro mundo. outro? Pro mundo? Porque deve ter sido mais Foi. uma... Foi pancada. Foi assim. Eu tava numa palestra. Você hoje se identifica como gay. Sim, hoje sim. Tá. Eu tava numa palestra. Estávamos eu, uma mulher transexual, uma travesti, e um amigo meu cis gay, que depois dessa palestra a gente foi por Palapatões, lá na Roosevelt, em São Paulo. Fomos lá, tudo, tá? Eu e meu amigo, conversando lá pelas tantas, me chega um cara com uma barba bonita. Eu falei assim... Aí eu olhei pra ele de um jeito diferente, porque geralmente eu olhava pra um cara, eu falava, eu quero ter essa barba, eu quero ser desse jeito, porque eu ainda tava num processo ainda desenvolvendo algumas questões. Mas nesse dia, esse cara chegou e de repente, quando deu 5 minutos, eu não sei como, até hoje, eu tava me beijando com o cara, beijando, conversando. O Miguel olhou, Luiz, mas você não era hétero, meu filho, o que tá acontecendo com você? E meu amigo cis gay. Falei, ai, Miguel, não sei, depois eu vou ver. E beijando esse cara, e conversando com esse cara, beijando esse cara, conversando com esse cara. Só que aí... Foi a primeira vez que você ficou com Primeira vez homem? que eu fiquei com um homem após o meu processo de afirmação de gênero. Então, aquilo foi muito bom. Ele me vendo como homem, tava tudo lindo, perfeito, maravilhoso, tava tudo. Só que aí... Porque essa era a questão. Era. Porque lá atrás você não gostava da mulher que se relacionava com mulheres, porque... Sim. Calma aí, não é esse meu lugar. Mas o homem que te reconhecia como homem... Tava tudo certo. Podia... Tava perfeito. tudo lindo. Tava, Perfeito. nossa, tava embarcando, tava tudo perfeito. O que Tá. o cidadão fez? O que o cidadão me fez? Ele tinha que, na saída, estragar tudo. Aí a gente tava conversando, tudo. Aí ele falou assim... Ah, eu nunca transei com uma pessoa como você, eu quero saber como é. Na hora que ele falou aquilo, o tesão que tava em 100 foi por 0. Eu falei, sai daqui, não quero saber de você. Aí eu comecei, aquelas coisas de fetiche, se vê como Sim, não... Aí pronto. curiosidade. Aí já, pronto, acabou. Aí fui, aí fiquei bebendo com meu amigo. Aí depois esqueci isso, voltei só a me relacionar com mulher, não sei o quê. Aí, depois, a gente foi pras baladinhas. Aí olhou outro cara olhou pra você, cara bateu. Muitos eu não dizia que era homem trans, só ficava nos beijos mesmo, pra que eu vou falar? Aí tinha alguns que ia pra outras coisas, aí o mal era o explicar. Até hoje eu passo por isso. Você explicava antes. É porque às vezes você tinha que explicar, porque vai chegar uma hora que, né? Quando você sente que vai rolar uma questão sexual, você vai ter que falar. Porque tem muito gay que não teve contato com questões, você vai ter que dizer, ó, meu filho, é assim. Tem outros que não querem, beleza, a vida segue. Tem outros que... É beleza pra você? Porque assim, ninguém é obrigado a ficar comigo, nem eu quero que seja. Tá. Só que não me desumanize. Não estou dizendo homens cis gays do Brasil que homem trans é cura gay, tá? Não tô obrigando ninguém aqui a amar a genital de ninguém. Estou querendo apenas que as pessoas humanizem as pessoas trans. Ponto final. Seu desejo é seu desejo, ponto final. Mas não desumanize os outros, tá? Aí, beleza. Eu não me magoo, porque eu entendo que o outro, ele tem esse direito. Só que eu entendo que ele é construído a ter esse preconceito, essa aversão. Eu entendo todas essas construções hoje. Porque a gente estuda, a gente vai vivendo, a gente vai sofrendo e vai entendendo. Hoje, eu estou num processo de amor próprio. Então, assim, hoje, você quer ficar comigo? Beleza. Você não quer também? Tem outro quem queira. Ninguém é tão desprezível, ninguém é tão deslocado assim que não tenha alguém que tenha algum tipo de desejo por você. Desejo, afeto, o que seja, tudo construído. Sim. Tudo é percepção. Aí, beleza. E vou nessa. E vou vivendo. E o que eu digo para as pessoas é, se o maior desafio da minha vida, que eu passei de ser filha da minha mãe para ser filho da minha mãe, se eu construir essa relação com a minha mãe, essa relação de dizer que eu sou o Luiz Fernando, que ela me apoiou, mesmo não compreendendo um monte de coisa, mesmo lutando com coisas internas dela, lidando com questões familiares, lidando com o vizinho, lidando com ela mesma. Eu tenho uma relação boa com a minha mãe. O que é um homem, gente? O que é o mundo pra mim? Se a pessoa mais importante da minha vida
abriu mão de conceitos dela para poder me apoiar, para poder ser minha mãe e poder me acolher, o que são as outras pessoas? Você consegue medir, mensurar a importância da aceitação familiar para uma pessoa trans, que na verdade costuma ser o primeiro ambiente, o primeiro lugar de repulsa, preconceito e agressividade. Eu mudo a palavra aceitação. Porque eu não preciso que a minha mãe me aceite. Eu não sou uma condição raríssima que precisa de aceitação. Tá. Não. Uhum. Eu preciso de acolhimento. Acolhimento. O que as pessoas trans precisam é acolhimento, é respeito. Óbvio que minha mãe às vezes solta umas coisas. Ah, mas você nunca vai ser homem como seus irmãos, aquelas Fala coisas. isso? Sim, porque pra minha mãe a questão é falo, a questão, enfim. A minha mãe, ela não consegue compreender quando um cara fica comigo o que é que ele é. Só que assim, vamos de novo. Ela tem essas limitações. Beleza. Só que ela passou de uma filha que ela arrumava os cabelos e hoje ela raspa a minha cabeça. Então, assim, eu tenho que saber também fazer concessões. Porque, assim, se eu quero que ter uma relação com a minha mãe, ela faz coisas por mim que ninguém faz. Ela me ama incondicionalmente. Eu sei que isso me dói, me machuca, só que eu tenho que entender o repertório que ela vive. Eu tenho mais noção de mundo do que ela. Eu vivo mais experiências do que ela. Ela não teve e nunca vai ter, porque assim, ela veio de uma época muito complicada. Ela tem quase 70 anos. Ela foi criada no Nordeste. O repertório dela de informações é limitado. O meu é maior. Então, assim, o que é esse estranhamento, essas disputas, para uma pessoa que inicialmente me chamava de filha ou com barba na cara, e uma amiga dela falou assim pra ela, o nome da minha mãe é Deusa. Ô, Deusa, é um homem, você vai ficar chamando ela até quando isso aqui? Aí minha mãe, a amiga dela falando, ela se tocou, ela foi vendo que tava feio, foi vendo que as coisas não estavam se encaixando, ela foi vendo que minha certidão era outro nome, então ela foi entendendo. Então, assim, nós, pessoas trans, precisamos de acolhimento. Só que nós, pessoas trans, também precisamos entender o histórico da nossa família, as superestruturas que estamos envoltos. E eu tô falando pra você, pessoa trans, aqui. Porque não adianta a gente querer acolhimento e respeito se a gente não cria, se a gente não convive com a nossa família, se a gente não se impõe. A gente vai sofrer? Vai. Vai ser uma queda de braço? Vai. Vai ter muita disputa, vai ter sofrimento, vai ter N coisas. Mas só que se você não fizer isso, essa família não vai entender essa pessoa que você é. E como é que vai acolher e respeitar se eu não estou, se eu não convivo? Você está falando de um não aceitar uma postura agressiva e discriminatória vinda da família, dos familiares. Não, eu não tô dizendo pra pessoa aceitar. Tá falando pra não aceitar. Pra não aceitar. Não pra ficar aceitar. Desconstruir. É você disputar a narrativa. Não é você, ai, tá tudo... Não. É ali. Mas conviver, não fugir do embate. Porque se você foge, como é que você vai educar essa família? Eu sei que é um processo difícil. É um processo que você... eu tenho que educar, eu tenho que... Tem. Sim. A nossa sociedade não é preparada para nós. Mas a nossa existência, a nossa resistência e o nosso falar vai abrir campos, não para agora, mas para um futuro, as crianças e adolescentes trans não enfrentarem tudo que eu e outras pessoas enfrentaram. Eu não quero que um menino trans enfrente o que eu enfrentei, que ele fique 3 anos desempregado, que ele tenha que ser diagnosticado para poder ter acesso à hormonização. Eu não quero que ele tenha os traumas que eu tenho de relações afetivas sexuais. Eu não quero que ele tenha que viver com a eminência de ser sozinho, porque eu vivo nessa eminência. Uma pessoa cis, ela tem direito a afeto, a sexo, eu não tenho. Eu tenho que me contentar com o que tem. Eu tenho que buscar lugares Você percebe específicos. isso? Justamente. Para você, vou te dar um exemplo. Você, Daniel, você vai numa sauna gay. Vamos supor que você não é casado, tá? Não tô divorciando vocês, não, viu, gente? Não, o marido dele vai me bater. Mas vamos lá, vamos supor o Daniel tá na solteiro. Ele vai numa sauna, menina, ele resolve ser rapidinho. Eu tenho que montar um ritual,
tenho que ver quem é que tem cabeça pra se relacionar comigo. Por quê? Porque os gays vão dizer, ficou hétero. Ficou hétero, gente. E o gay, ele tem pânico de sair dessa identidade dele, porque é uma identidade que é ok, que é legítima e que desafia as normas. Só que ele não deixa de ser gay porque ele se relaciona comigo. Haja visto o que aconteceu com o Paulo Vaz. Então, assim, eu não quero ser o próximo Paulo Vaz. Então, assim, o nosso psicológico é abalado. Uma pessoa que se relaciona com a gente, ou ela tem muita maturidade, mas aí, ao mesmo tempo, ela não é salvadora da pátria. Eu até namorado de homem trans, que eu odeio esses grupinhos. Gente, para. Você quer se relacionar com a pessoa trans, se relacione pela subjetividade dela, não porque ela é uma pessoa trans. Vamos parar com essas palhaçadas. E eu falo, assim, com essa dor, porque, assim, a gente aceita o destino da solidão. Hoje, tô muito bem com isso. Hoje, ter relacionamentos esporádicos, coisas esporádicas, eu tô muito bem com isso. Porque eu tô num outro processo da solitude, de aprender a viver comigo de uma forma que a minha companhia seja tão agradável que o outro seja a possibilidade de experiências. Mas não a ideia de construção desse amor romântico, idealizado da sociedade, que isso não existe. Isso é uma falácia que nos apregoaram e que as pessoas trans querem. Porque elas não têm. E elas querem isso, submetem às piores coisas pra ter isso. Eu não quero. Você tá falando do lugar de sexualização exagerada e de fetichismo de E pessoas tudo. trans. Justamente. As pessoas, elas acham que são... Ou elas nos hipersexualizam, ou elas querem... E isso não é uma coisa boa. Não. Então, Vamos lá. ah, Eu vou resumir o Daniel a um pênis. Você acha isso legal? E quer dizer que você não é uma pessoa que eu possa falar de cinema, de arte, uma pessoa que eu possa falar, assim, da bala Juquinha. Uma pessoa que, sei lá, eu possa simplesmente sentir o cheiro do Daniel. Eu tenho que pensar nos 30 centímetros do Daniel, o dia inteiro. é isso. O dia inteiro. Quer dizer que eu só sou uma vulva gigante. Eu não sou escritor, não sou pesquisador, eu não sou um sujeito, eu não tenho nada pra falar. Sim. Entende? Essa hipersexualização é a colocação do genital antes de qualquer coisa. Justamente. Ou aquela ideia. Eu me relaciono com o Daniel. Vamos supor que você é um homem trans. Eu sou namorado do Daniel. Ele é trans, viu? Gente, ele não é só trans, tá? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E as pessoas se colocam ou hipersexualizam ou no lugar de salvador. Eu até fiz a caridade de estar com essa pessoa. Gente, ele é trans. Ele é trans. Não dá. Então, assim, as pessoas me acusam muito de pensar sobre. Mas eu fiz faculdade de filosofia também. E lá naquela faculdade a gente aprende que a gente busca a razão com R maiúsculo para construir o nosso pensamento. A gente aprende isso. Eu sei que eu fujo muito das linhas cronológicas, mas eu gosto muito de jogar essas tempestades de ideias pra gente pensar na nossa conversa. Porque a lógica, o fio condutor aqui, começa a partir do momento que eu fui ser o Luiz Fernando, esse desenvolvimento e o que eu sou hoje. Todas essas experiências me tornaram essa pessoa. Sim. Mas calma aí. Entrou uma faculdade de filosofia no meio? Me conta essa história. Como é que chegou nisso aí? Acontece o seguinte. Primeiro você fez jornalismo. Sim. E aí? O que acontece? Eu queria fazer mestrado na USP, em Teoria da Comunicação, com o professor Ciro Marcondes Filho, que infelizmente faleceu aí de câncer, enfim, na época do Covid. Que ódio. E aí, eu fiz Teoria da Comunicação 1 e 2 na USP. E depois fui fazer disciplinas como aluno ouvinte. Tudo aluno ouvinte lá na USP mesmo. Na Faculdade de Comunicação. Na Escola de Comunicação, no caso. Da USP. Aí, tava tudo certo pra fazer o mestrado com homem. Aí eu tenho uma notícia péssima, que ele pega e me falece. E nenhum professor da USP tem essa linha de pesquisa dele. Só que aí eu já tinha feito faculdade de filosofia. Por que eu fui fazer filosofia? Para entender aspectos filosóficos que eu poderia trazer para a comunicação. Para investigar o processo
do sensível na comunicação, não o processo tecnológico dela, não o processo mecânico dela, mas entender como ela que se dá nos ambientes virtuais do fenômeno do sensível, o quanto ela choca, o quanto ela reverbera. Aí eu utilizaria filósofos, outros pensadores para poder desenvolver o que eu estou dizendo agora. Tinha também, com a busca pela filosofia, uma busca de se perceber em outro plano, num plano filosófico existencial. Tinha isso também de... Minha pergunta é, você levava a questão da transgeneridade para questionamentos filosóficos? Sim. Você buscava respostas Eu que lá atrás você pesquisava? Passei a fazer isso porque eu fiz filosofia no Mackenzie, numa instituição confessional presbiteriana. O meu TCC, lá nessa faculdade, né, tanto no curso, porque eu fiz bacharelado e licenciatura em filosofia, foi o encontro da filosofia com o gênero. Foi? Foi. Obviamente, né, que eu desafiei algumas questões no Mackenzie, né? Eu sempre me coloquei enquanto ativista militante LGBT, sempre falei dessas questões. Eu tinha aula com o pessoal de teologia, gente. Então imagina o que eu aprontava. Uhum. Eu cumprimentava os caras com um beijo no rosto, os irmãozinhos tudo chocado. E eu fazia isso de propósito, para afrontar mesmo. Por quê? Porque eu queria dizer para eles que a filosofia, ela é laica, ela não é paramentalizada com dogmas, nunca foi, nunca será. E filosofia, que a gente conhece aqui, como ocidental, grega, ela foi um processo anterior à Grécia, ela foi um processo egípcio, ela foi um processo africano, ela foi um processo muito outro. Porque filosofia, ela é construção de pensamento, ela é estruturação de pensamento. Ela não é essa coisa que as pessoas utilizam para instrumentalizar e dogmatizar as coisas. Ela não é nada disso. Eu fiz esse processo, descobri Butler nesse meio do caminho, Paul Preciado, fui descobrindo o Foucault nesse processo, fui descobrindo pensadores que vieram dizer para mim, olha, meu filho, essa questão de gênero, ela é construída socialmente, culturalmente, politicamente e também subjetivamente. Mas ela é construção. Ela não é algo dado. E esse conceito de natureza que as pessoas têm é falso. Porque o que é natural aos olhos humanos não é necessariamente natural. Existe uma série de correntes filosóficas que defendem isso, que não é o tema da nossa conversa. Mas a filosofia, ela foi me dando esses arcabouços. Ela foi me dando subsídios para ser quem eu sou hoje. Uma pessoa que questiona as coisas. E questiona e busca construir respostas. Sim. Não vou ter todas. E nem quero ter. Porque o processo da filosofia é esse. Sim. É a busca da resposta. Eu tô buscando respostas, inclusive, no que eu tô falando aqui pro Daniel e para vocês. Sim. Então, assim, fazer essa faculdade. Fiz publicidade e propaganda também. Qual o objetivo de publicidade e propaganda? Colocar a questão da imagem, a questão do visual no meu texto. Porque eu sou muito... Eu vejo letras, eu não vejo imagem. Eu vejo uma sopinha de letrinhas nas coisas, só que eu tenho que ver imagem. Eu tenho que falar do visual. Porque hoje tudo é imagem, tudo é imagético. As pessoas não prestam atenção nas palavras, infelizmente. As palavras, elas estão esquecidas. E sendo que a palavra, ela é ação. É ela que te norteia. É o discurso que norteia as ações. Porque as ações, elas são norteadas por algum lugar. Só que a imagem hoje, ela tem mais poder do que a palavra. E não deveria. A palavra e a imagem se complementam. E hoje é o contrário. A imagem, ela vale muito mais. Você percebe isso? Sim. Por exemplo, se eu estiver com uma aparência determinada aqui, falando com eles e falando com você, o meu discurso não é levado a sério. Ele se perde. Eu estou num processo de reeducação alimentar e de emagrecimento, além da saúde, mas para vender um discurso para as pessoas. Porque quando eu era mais gordo, eu não era tão desejável assim. O meu discurso não era tão levado a sério. E eu ainda tenho muito que conquistar ainda.
Porque muita gente não me tem como atraente sexualmente, nem como vendável para um discurso, porque eu não sou uma beleza padrão. Isso eu já entendi há muito tempo, desde quando eu surgi no mundo. Que é um padrão violento. É um padrão que, por exemplo, me obriga a entender que ter 40 anos eu tô velho. Eu fiz 40 anos no dia 2 de janeiro. 5 anos além da expectativa de vida da minha população. Mas esse processo de envelhecer para a população trans não é fácil. Porque nós somos exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Sim. Para a ONG Eternamente Sou, que é uma ONG que trabalha com a questão de envelhecimento LGBT, todos mais, a população trans 40 mais já é velho. Então eu já tô lá na ONG. Então, assim, como que é ser velho numa comunidade que não se vê velha? LGBT não se vê velho porque a sociedade diz que velho não pode ser LGBT todos mais. Mas nós não deixamos de ser. Eu não nasci aos 18 anos, tá? Eu fui uma criança trans sem poder ser criança trans. Eu fui adolescente trans sem poder ser adolescente trans. Eu sou um adulto trans que não vai poder ser velho. Porque a velhice... É sempre um lugar de não lugar, né? Não. Eu sou um não lugar do não lugar. Porque quando as pessoas, elas me perguntam assim, Luiz, por que você não parte tal ano, tal coisa, tal ano? Uma linha cronológica. Eu falo que a cronologia para uma pessoa trans, ela começa de um modo diferente. Eu não comecei lá no marco zero. Eu tive muitas vidas. Eu posso te dizer que eu fui uma mulher cis, dito heterossexual, eu fui dita uma mulher cis lésbica, fui um dito homem trans hétero, e hoje sou o Luiz Fernando, homem trans gay. Por que eu tive que ser essas fases e essas pessoas e essas questões? Porque isso me foi imposto por uma sociedade, não foi porque eu quis. Ou eu jogava o jogo, ou eu não terminava uma escola, ou eu não tinha um emprego, ou eu não tinha o mínimo do mínimo do mínimo de garantia de vida. Ou eu estaria hora dessa nem falando com você. Estaria morto como um número aleatório. Sim. Agora, esse lugar do não lugar, você falou da situação do banheiro, né? Mas tem outras situações que você percebe que o homem trans tem dificuldades na sociedade? Tem a questão da burocracia do nome, a questão do Ginecologista, vai. Ginecologista, vamos lá. Tem, vamos lá. Como é que eu é? tenho um nome retificado e o gênero retificado. Eu não acesso certos exames. Ultrassom transvaginal. De plano de saúde. Não, nem plano de saúde, nem no SUS. Porque não tem no cadastro da Agência Nacional de Saúde a questão de identidade de gênero. E aí? E aí você se vira, filho. Você vai fazer particular, ou você não faz, ou dá um jeito lá e faz. Por isso que quando a gente milita, quando a gente fala de pessoas que têm vagina, pessoas que têm útero, pessoas que têm pênis, é para evitar esse tipo de... Pessoas que menstruam, né? É para monstruam, como você falou, né? Pessoas que precisam disso, porque senão acontece isso. Já aconteceu alguma vez? Eu já de outros tipos de preconceito? Já. Ginecologia? Sim. Ginecologia, por exemplo, a pessoa achar que eu tenho que ir no neurologista, aí eu vou no neurologista fazer o quê? Assim, tudo bem, eu adoraria, tá? Gente, o SUS agora tá cobrindo, né, faloplastia, mas se tiver algum médico assistindo o Luiz Fernando e queira fazer, tô topando. Olha, cirurgia. O SUS não faz. O SUS agora teve a portaria que diz que vai fazer, mas vai demorar um tempo para implementar, né? A cirurgia de transgenitalização masculina. Isso, que é a neofaloplastia, que faz a medioplastia. Traduzindo, para quem não sabe, olha aqui, ó. Tá aqui uma vulva, certo? Tá aqui a vulva. O que a medioplastia faz? A mediodoeplastia, que é um nome horrível. O que ela faz? Tá aqui uma vulva. O que ela faz, na realidade? Ela coloca o clítoris para fora, coloca os lábios internos para dentro e esse clítoris que cresce com hormonização fica um pintinho pequeno. Traduzindo. Você só fica com aquele pintinho sem um saco escrotal, sem nada.
Mas pode fazer Mas aí o saco escrotal pode, mas aí com implante de testículo de silicone. mas depende muito, porque no sistema único só faz Só faz isso. isso. Agora, com a nova portaria, vão fazer a nefaloplastia, que aí é a completa, que aí é a questão da prótese de silicone, a questão da pele, a questão do saco, a questão da ereção, enfim, tudo bonitinho. Só que vai demorar para implementar concretamente nos locais que fazem as cirurgias, né? E é uma coisa que você tem vontade de fazer? Tenho. Tá. Morro de vontade. E outras cirurgias? Já fez? Já. Quer fazer? Já fiz mamoplastia, que é a questão da retirada dos seios, construção de um peitoral. Como é que foi? Foi um alívio? Foi. Não uso binder mais. Melhor A cor coisa. do binder é aquele... O que achata os seios. Aperta pra não aparecer na camisa. Eu já usei muito aquilo horrível. Puta que É engraçado porque eu já vi vários vídeos, eu adoro ver esses vídeos de homens trans tirando a faixa pela primeira vez e é tão emocionante e chora e todo mundo ali. Porque Como é que foi o teu? O meu, assim, a minha cirurgia não ficou o ideal, né? Não ficou o que eu queria. Mas é o alívio não usar binder. É o alívio eu poder andar sem camisa em casa. Na praia ainda não fico, porque eu não quero as pessoas olhando. Mas assim, o alívio de estar aqui, sem ninguém ficar olhando que tem alguma coisa. Nossa, poder ficar assim, ó. Porque antes eu ficava assim, ó, todo encolhido. Eu ficava, camisa social, eu ficava assim, ó, morrendo com as pessoas. Vão reparar. Bom, as pessoas reparavam. Reparavam? As pessoas batiam aqui. Principalmente os gays. Eles tinham tara de ficar batendo aqui. Pra ficar dizendo, você não é tão homem assim. Tá. E aquilo dói, viu? Tá. Machuca um homem trans, aquilo você não tem noção. Pessoas, gente, você conhece um homem trans, não chega nessa região que ele odeia. Sério, na boa. Não gostam, não dá. Não cumprimenta assim. Horrível. Quando eu fiz a mamoplastia masculinizadora, foi um alívio. Quanto tempo foi? Faz uns 6, 7 anos. Tá. A esterectomia, ela é um pouco mais recente. Eu fiz em maio do ano passado. Esterectomia, retirada do útero e ovários, tudo. Trompas, fiz tudo. Eu fiz total. Não devia ter feito total, porque antecipou minha menopausa. E aí tem umas questões de hormonização, questão de cálcio, umas questões que eu tenho que ficar em alerta, tá? Era só para ter removido a questão do útero mesmo, o ovário, as trompas devia ter deixado. Só que aí eu falei pra médica, eu falei assim, olha, o hospital falou que só iria me operar se fizesse tudo. Eu, não querendo engravidar, querendo me ver mais homem, que eu fiz? Tira tudo. Só que aí ela ficou com raiva deles lá, pra você ver como é que é a vida da pessoa trans. A gente tem que ser seu médico, tem que ser psicólogo seu, tem que ser tem que se virar. Tem que se virar nos 30. Mas aí eu fiz, agora eu tenho que lidar com as consequências. E aí dane-se. Sim. Pro médico cis, que não sabe o que eu sinto todo mês, que é horrível, é um calor desgraçado, não recomendo pra ninguém. Mas assim, eu fiquei aliviada por ter feito essa cirurgia. Tá. Pesados, contrapesos, enfim. E eu tô falando isso para as pessoas terem muito consciência de dizer, é uma escolha? Não. É um sentimento. Você se percebe assim. É como se você brigasse com o espelho todos os dias. Eu não recomendo isso pra ninguém. Sim. Você falar o tempo todo que você é e as pessoas dizendo que você não é. Nunca façam isso. É uma negação da existência frequente, né? Justamente. Sim. É uma coisa assim, você pensar o tempo todo que você vive em guerra com você mesmo. Vivemos nessa sociedade preconceituosa, com muitos haters. E agora chegou a hora dos haters, chegou a hora do ódio, chegou a hora de xingamentos, agora é a hora do Prosa Choque de Realidade. Bem, vamos lá. Prosa Choque de Realidade.
Haters, conhecemos desde sempre, estão aí, soltos, infelizmente, que vão lá fazer discursos de ódio, de preconceito. E o Prosa Choque de Realidade, eu vou pedir para você olhar para a sua câmera da verdade, sua lente da verdade. Olha só, hein, gente. E eu vou te falar umas frases de hater e vou pedir para você responder. Então, ao mesmo tempo que é um desabafo, a gente poder responder, é uma certa educação também, né? É uma maneira de ensinar como se portar, como se colocar diante de frases não tão legais assim. Certo? Tudo bem. O hater disse: ser trans agora é modinha. Experimenta ter uma moda que mata, que silencia e invisibiliza. É tão modinha que a nossa morte, as pessoas arrancam o coração, cordas vocais e os olhos. Eu acho que ninguém quer uma moda dessa. Antes de falar que ser trans é modinha, conviva com pessoas trans. Aí você vai entender que não é modinha. Então eu vou dizer que ser cis também é modinha, porque esse termo nós tivemos que criar, porque quem criou o termo trans foram vocês, né? Boa. O hater disse: homem de verdade tem pênis e testículo. E o hater adora dizer isso. Que pena. Então eu vou fazer um desafio. Eu vou castrar todos os homens cis e dizer que eles são mulheres a partir de agora. Não vai dar certo. Uma parte do corpo não define quem você é. O Brasil, ele é um dos países em que mais homens cis fazem procedimentos de retirada do pênis por não lavagem adequada. Então eu vou dizer para esses homens: lavem seus paus, tá? Porque senão, provavelmente, segundo esse hater, quando você fizer essa retirada do seu órgão, você se torna mulher. Sim. O hater disse: apenas homens de verdade, entre aspas, podem usar banheiro masculino. Olha, então eu vou denominar o seguinte. Então, o que é ser homem de verdade? Ser homem de verdade é aquele que maltrata crianças, violenta essas crianças dentro de casa porque acha que seu falo tem que ser atendido, é aquele que bate em mulheres ou em pessoas que representam perigo, ou aquele que acha que seu pênis é o dotador, o mijador universal de paredes. Isso é ser homem de verdade? Então, querido, eu não quero. Eu quero ser um homem que respeita as subjetividades e não é meu órgão genital que vai fazer isso. Boa. O hater disse: você nasceu mulher, vai morrer mulher. Ai, que pena. Ninguém nasce gênero nenhum. Gênero, como eu disse, é construção social, política e subjetiva de acordo com o que este outro percebe e com fatores externos. Então, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Torna-se Simone de Beauvoir. Vai ler um pouquinho, amor. Boa. O hater disse: o hater adora isso também. Deus condena quem faz transição de gênero. Que Deus que você tá me valendo? Deus, esse Deus aí que você está se valendo é a visão judaico-cristã. Porque Deus, Buda, Alá e entre outros deuses, entre outras divindades, foram criações humanas. Se você tem alguma religião, não importa qual seja, cadê o seu papel de acolher e respeitar o outro? Mesmo que esse outro não comungue do seu dogma. O respeito e o acolhimento deve prevalecer do que a sua afirmação. Não é verdade? Ou você acha que todas as pessoas do universo vão ser como você? Que visão pobre, não? Vai estudar de novo. Vai estudar porque lá no Egito Antigo, a entidade máxima deles era um gato. Para outros, era uma cabra. Para outros, era qualquer outra coisa. Então, assim, o ser humano, ele busca noções de divindade para aquilo que ele não consegue explicar. Então, daqui a um tempo, se o ser humano conseguir explicar algumas coisas, a noção de Deus ela é derrubada. Então, gente, vamos amar mais, acolher mais e parar de achar que as religiões vão ditar comportamentos para todo mundo.
O resumo do nosso Prosa Choque de realidade é estude. Estude mais. Pesquise. Estude. Estude mais. Ouviram, né? Estudem, pesquisem. Estude e, principalmente, entenda, o outro não tem a menor obrigação de ser o que você queira. Sim. Fechamos o Prosa Choque de realidade e agora eu quero saber desse livro aí. Me conta que ele fez questão de abrir ao vivo. Olha isso, gente, que legal. Aqui, ó. Abrir ao vivo. Ó o barulhinho, Spotify. Aí. Spotify, entra no YouTube para dar uma olhada no livro, que é lindo. E a dedicatória veio ao vivo também. Isso é muito legal. Spotify, ele está escrevendo aqui e vocês podem entrar no YouTube. Aproveita e dá um valeu demais, já fica o recado. Me conta como é que surgiu. Esse livro, assim, enquanto eu faço aqui a... Simplesmente Homem. Relatos sobre a experiência cotidiana de homens trans. Ele é a tua tese de... Ele foi meu trabalho de conclusão da graduação de comunicação social, tá? E ganhou! Obrigado! Gente, olha aqui. Simplesmente Homem, Luiz Fernando Shoa, editora Metanoia. Você compra no site da Metanoia. E compra direto com o autor, por favor. Vai ter... Tá aparecendo aí direto o link. E tudo mais. E a história? Me conta. Como é que surgiu? A história foi o seguinte. Qual era a minha grande questão? Eu, um homem trans, cheguei à conclusão que não era só eu. Eu precisava trazer para as pessoas novas vivências. De diferentes idades, diferentes afetividades, sexualidades, diferentes percepções de mundo. Eu precisava contar para as pessoas o que são essas existências. Primeira parte. Segunda parte. Eu sempre enfrento perguntas em palestras. Você fez cirurgia? Como é que você treina? Todas as perguntas agradáveis. O que eu fiz? Contei as vivências. Aí tem uma parte no livro que são as cirurgias, que detalham como elas são feitas. Informação, é uma parte informativa. Sim, a parte informativa. E tem um glossário, que são palavras específicas aí do segmento de homens trans. Tá. Aí esse livro, ele é um guia para você entender mais sobre esse universo e não ficar achando que o homem trans ele tem que ser seu Google Trans, o Wiki Trans, que ele tem que ser assim, o seu compreende. Não. Assim, às vezes a pessoa tá de saco cheio, às vezes a pessoa só quer tomar uma cerveja, quer beijar, às vezes ela quer ler um livro sem você ficar, ai, o que é isso? O que é aquilo? Como se ela fosse um totem, como se toda existência trans ela tivesse que dar conta. Então, esse livro surgiu a partir disso e também para mostrar para a coordenadora de curso, para aqueles alunos, para aquela universidade, que não existia não só existia o Luiz Fernando e não só existirá o Luiz Fernando. Que as existências trans, elas são múltiplas, elas são diversas e elas existem desde sempre. Só que antes a gente não tinha empoderamento suficiente para ter uma identidade sociopolítica. Existiam com outros nomes, outras questões. Mas a experiência transmasculina sempre existiu e sempre existirá. Com outras roupagens, etc. Então, essa foi a ideia. E como era uma faculdade de jornalismo, eu tinha duas escolhas. Ou fazer um documentário, ou fazer um livro-reportagem. Como eu sempre gostei de escrever, vou fazer um livro-reportagem. E o papel do jornalista, do comunicador social, eu não gosto muito dessa ideia de colocar jornalista, porque é muito preso a um veículo. O papel do comunicador social é trazer reflexões através de técnicas. E a técnica escolhida foi um livro-reportagem. Poderia ser qualquer outra. Só que um livro, ele é um documento. Ele é um documento histórico. Ele é um documento que tem uma tangibilidade. Sim. Então, esse documento trazido por um jornalista, já que as pessoas querem colocar esse técnico, né? Vamos colocar o técnico. Sim. Mas, primeiramente, por um homem trans que conversou com outros homens trans e que disse a eles, olha, não vai ser uma pessoa cis contando a sua história. Vai ser um homem trans. Vai ser uma pessoa que entende a sua dor e que entende a alegria de dizer ao mundo que nós existimos, que a gente é humano,
que nós só precisamos de oportunidade, que nós precisamos de visibilidade em todos os espaços. Eu quero que homens trans brotem. Eu quero homens trans na política, eu quero homens trans nas artes, eu quero homens trans nas áreas de comunicação, eu quero homens trans em todos os lugares possíveis e inimagináveis, para as pessoas pararem de achar que homens trans só são objetos, que homens trans não existam, que homens trans, eles são homens. Nós não somos resumidos a uma experiência cis heteronormativa de masculinidade. Nós somos a possibilidade de masculinidade que transpassa a essa experiência de que ser homem ter que ser. Nós somos. É isso que eu quero jogar aqui. E esse simples como isso. Sim, é por isso que o livro é Simplesmente Homem. Ah, é verdade. E olha que legal. Vou mostrar aqui, ó, é a foto da capa. Uma mulher que se olha no espelho e tem um homem aqui. E ele fez a dedicatória agora e eu adorei, vou ler para vocês, porque dedicado a mim e a todo mundo que eu, né? Ele botou: espero que essa obra lhe propicie conhecimentos e vivências acerca das masculinidades. Vê se vocês conseguem ver. Olha que coisa incrível. Então, é uma boa entrada nesse assunto da diversidade, que faz parte da nossa sociedade. Você falou de palestras e eventos. Como é que faz isso? Você faz palestras sobre diversidade? Isso. Então, aproveitando, fazer o merchan aqui para a câmera. Olha só, gente. Você empresa, seja empresa pública, privada, você que de repente aí tenha um podcast, um videocast, um programa, entre em contato no @LuizFernandoPeuchoa, tá? Que é o meu Instagram. Não só no mês da visibilidade trans, tá? Que é agora em janeiro. Eu faço palestras sobre a questão de diversidade sexual e de gênero, sobre transmasculinidades, sobre uma série de questões que as empresas e a sociedade precisam entender para acolher e respeitar pessoas trans. E também desenvolvo estratégias de diversidade e inclusão nas empresas. É só entrar em contato que a gente faz isso. Só que é importante que não só entre em contato agora em janeiro, entre em contato no mês todo. Em todos os meses, no ano todo, em todos os anos. Por quê? Nós precisamos pagar boletos. Nós vivemos numa sociedade capitalista, eu gostando ou não. Então, conheça meu trabalho. Lá no meu Instagram tem uma série de palestras, tem a questão das lives, tem uma série de questões de artigos que eu publico. Então, entre em contato. Vai ser muito bacana você conhecer o que eu desenvolvo. Tô querendo aí escrever para veículos. Então, assim, você que tem um site, que tem alguma coisa, que precisa de colunista, tô aqui, viu, gente? Eu escrevo também. Propostas. Quero. Tá aberto. Se você hoje, depois de toda toda a tua história, toda a tua trajetória, pudesse dar um conselho para um homem trans que tá aí no começo, tá iniciando essa jornada de transição, o que você daria? Qual é o conselho? Vamos lá, você, caro homem trans, né? O que eu falaria pra você? Saiba que, apesar de todos os desafios que você terá pela frente, nunca desista. Hoje você pode contar com uma rede de apoio incrível, que é o Núcleo de Transmasculinidades, ao qual eu estou coordenador. Você pode contar também com a Aliança Nacional LGBTI, você pode contar também com outros homens trans que estão em diversas áreas, que vão te acolher, vão te apoiar. Existem serviços específicos espalhados pelo Brasil. Não é o ideal, não é o perfeito ainda, mas hoje a gente tem mais do que tinha antes. E principalmente hoje, com o atual governo, a gente tem uma Secretaria Nacional LGBTI que é a PMAIS. A gente vai ter conferência aí no ano que vem. Esse ano a gente vai começar os preparativos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a gente pode falar da gente. Hoje a gente tem homem trans querendo ou não em novela, em série.
Hoje a gente tem homem trans escrevendo livro, hoje a gente tem homem trans na faculdade, a gente tem homem trans sendo professor. Então, assim, a gente tem homem trans enveredando por caminhos aí. Então, eu tô dizendo que hoje você tem essa grande rede de apoio, você tem esses locais, mas nunca desista de você. Isso é importante, né? E eduque sua família. Eduque a si mesmo e eduque sua família. Por mais que seja um exercício hérculo, que você tenha uma série de questões, mas não desista de você. E se ame. Ame sempre. Se ame em primeiro lugar. Não aceite qualquer relação, seja de amizade, seja profissional e amorosa sexual. Se ame em primeiro lugar. Às vezes, você tem que abrir mão de certas pessoas para você ter a pessoa mais importante, que é você. Né? Sim. Homens trans existem e deveriam e vão ser valiosos para nós. Fiz referência a um discurso aí que é muito legal. Muito obrigado. Eu amei. Foi muito legal. Você gostou? Amei. Você é um encanto, pessoalmente. Você que é! Eu tinha desejo de vir nesse podcast. Pra gente tomar um chopp lá em São Paulo. Gente, volto de novo com o assunto do YouTube. Tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho. E tem o troféu joinha. Valeu demais. Pequenas porções de dinheiro que vocês podem oferecer e eu vou gostar, tá? Muito obrigado vocês que vieram com a gente até aqui. A gente se vê no próximo. Por isso me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque.